Oiê, Estúdios Brownie no ar, com mais um episódio para vocês. Hoje eu tô com convidados chiquérrimos aqui, diretamente de outros lugares, porque eles têm um CEP, mas eles ficam viajando pelo mundo, entendeu? Então hoje a gente vai... E eu conheci eles de uma maneira muito legal, assim, que foi no feeling, sabe? Foi num casamento de uma amiga muito querida, que talvez daqui a pouco ela chegue aqui, que ela foi noiva deles, né? Digamos assim. E vi eles trabalhando, achei muito bacana. Pedi o Instagram, achei o trabalho incrível. E aí, conversando com um dos dois, soube que eles eram amigos de um amigo meu. E aí eu falei, agora tá chancelado, entendeu? Não preciso pesquisar mais nada, que já tá tudo certo. Então hoje a gente vai conversar com a Amanda e o Elton Sabatino. Eles são contadores de histórias, premiados, apaixonados por registrar o amor com autenticidade e emoção. Ela, estudiosa do roteiro do cinema, traz a sensibilidade e o olhar poético que transformam cada cena em uma narrativa viva. Ele, com base sólida na direção de fotografia, soma técnica e sensibilidade para enxergar além da superfície, sempre guiada pelo carinho das histórias que conta. Juntos, já documentaram mais de 500 casamentos no Brasil e em 6 países da Europa, criando filmes que valorizam o natural, o espontâneo e o verdadeiro. Acreditam que os melhores filmes nascem quando o casal simplesmente é ele mesmo, e que a beleza está nos gestos simples, nas imperfeições e nas emoções sinceras. Reconhecidos internacionalmente e palestrantes em diversos eventos, seguem inspirando profissionais e casais com a filosofia de que a vida é uma peça sem ensaio e cada cena merece ser lembrada com verdade e amor. Bonito, né? Então, com vocês, gente, Amanda e Elton, muito obrigada por aceitar o convite, né, de uma menina doida que no meio do casamento foi abordar vocês. Estou muito feliz que vocês estão aqui. O Laje, que é o sócio aqui, o dono do estúdio, ele ficou assustado que em abril eu marquei na agenda uma gravação para outubro. Ele falou, que isso, Ana? Eu falei assim, tinha que aproveitar a oportunidade, né? Então, muito obrigada por aceitar, viu? A gente que agradece, obrigado pela apresentação, linda apresentação, e a gente que agradece. Se a gente puder contribuir um pouquinho para o mercado, é maravilhoso. Obrigada. É difícil a gente conseguir uma galera assim que trabalha com filme de casamento, pelo menos eu vejo pouco, de uma forma do jeito que vocês apresentam, tão bonito, sabe? Que realmente é um filme que vocês Sim. contam, não é um vídeo de casamento, exato, né? Exato. Eu falo para os casais, né? Na primeira apresentação, né? Que a gente constrói um filme e o casamento estará dentro do filme. Esse é o conceito, assim. Algumas pessoas não entendem isso no início. Por isso que eu sempre trago para uma conversa de apresentação e depois que eles fecham, né? Essa segunda reunião com a Amanda, uma reunião de roteiro. Mas é importante eles entenderem isso, né? Que a gente não vai seguir nenhum tipo de modismo, né? Então a gente quer construir algo singular e único. E aí parte deles, né? A gente primeiro precisa conhecer o universo deles para trazer isso para a construção do filme, vamos dizer assim. Então, mesmo eu até brinco, né? Que eu posso realizar vários casamentos no mesmo lugar, a gente consegue construir filmes completamente diferentes. Porque cada casal tem uma história, né? Cada casal tem um universo e a gente se envolve genuinamente para poder ter essência, assim. Então, esse é a nossa principal abordagem, assim, conceito. Muito legal. Exatamente. Eu acho que a gente definiu isso e seguiu em frente. Eu acho que o principal hoje, até quando a gente vai para palestra, a gente fala muito sobre isso, né? A gente não ter medo de você seguir realmente o teu propósito, né? Quando você entende ele, você mira nele e vai, né? Enfim, não é para todo mundo, né? Mas existe esse público que busca algo diferente. Ele quer sair do que... Porque você vai ali no Instagram, você vai rolando, é sempre... Né? Não digo uma receita, mas é muito parecido, né? Uhum. E todo mundo tem mercado hoje, mas a gente realmente tenta fazer algo diferente, que realmente, quando as pessoas olham, elas, nossa, isso daqui realmente tá diferente. E para isso a gente precisa
estudar bastante, né? A gente fala sobre isso também, né? A gente não tem vergonha de falar que a gente estuda muito para fazer o que a gente faz, né? Não é simplesmente, vou inventar alguma coisa aqui. É muito Exato. bem embasado. Acho que essa é a principal linha também do nosso trabalho, é a gente se dedicar muito. Cada um na sua área, né? A gente daqui a pouquinho vai falar sobre isso, como é essa dinâmica, mas eu estudo muito, né, na parte que hoje eu me proponho a fazer, e o Elton na dele. Acho que assim a gente consegue uma excelência aí no resultado. Muito legal. E eu fiquei muito curiosa para saber um pouquinho da história de vocês, assim. No início, né? É, A origem. exatamente, porque foi muito assim, aquela coisa Globo Repórter, onde vivem, Isso, o que comem, né? Onde que se inspiram, assim, da onde que surgiu isso? Se vocês Como eram surgiu fotógrafos antes, É. se já entraram nessa parte de vídeo, como é que foi? Eu vou contar. Começou comigo, né? Porque meu pai... sempre falo do meu pai, né, nas histórias, né? Porque ele abriu a produtora de casamentos no final dos anos 80 lá na minha cidade, no interior de São Paulo. E eu era, sei lá, tenho um registro desde quando eu tinha 2 anos de idade, assim. Meu pai já Que legal. gostava de gravar, já documentava, né, a família. E ele começou a fazer, trabalhava com outra coisa, trabalhava com calçados, mas ele sempre gostou disso. E aí ele falou, eu quero um dia poder fazer casamentos, realizar casamentos. E não só isso, lá na nossa cidade tem um SBT regional, né? E meu pai também ele fazia freelance, vamos dizer assim, né? Fazia câmera. Depois de um tempo, eu também cheguei a ajudá-lo, né? Não só nos casamentos, mas também tive essa experiência de TV, vamos dizer assim. Só que eu não queria trabalhar com casamentos. Eu olhava aquilo como algo, tô ajudando meu pai, tô aqui com ele, mas não é isso que eu quero fazer da minha vida. E aí, tanto que a minha formação é outra, eu sou engenheiro de produção. Que legal. E depois, assim, é engraçado que no cinema tem muitos engenheiros, né? Uhum. Muitos diretores que eu fiquei sabendo que eles estão também em formação de... Assim, nenhum conhecimento é jogado fora, né? E aí, nesse meio tempo, eu conheci a Amanda, eu tô com a Amanda há muito tempo, né? Só que, antes disso, eu falei, eu terminei a engenharia, só que o que meu pai fazia não era contar a história, né? A gente tinha uma produtora grande, chegamos a fazer vários eventos no mesmo dia, funcionava muito bem, eu fazia alguns workshops técnicos, vamos dizer assim, né? Uhum. Só que eu falei, não tô feliz com isso, né? E aí eu falei, agora eu vou seguir carreira de engenheiro, vou trabalhar com casamentos, o que eu faço? E eu fiquei nesse dilema um tempo. Aí depois eu decidi seguir, falei, se eu conseguir trazer cinema para as pessoas, eu acho que eu vou ser feliz, assim, vou arriscar nisso, vou apostar nisso. E aí eu comecei a estudar. Aí eu fiz workshops, todo mundo que vinha na época, tinha um cara super das antigas, né, que era o Joe Simon, era um cara referência no mundo de vídeo de casamento. Então ele veio pro Brasil, fui fazer workshop com ele. E aí chegou um momento que eu tinha domínio, assim, eu fazia boas imagens, usava várias ferramentas. E aí eu falei, mas não tô feliz, não é isso que eu quero. Então eu tava em busca, sabe, de alguma coisa, dessa resposta. E foi através de congressos e participando de tudo que tinha no Brasil, né, disponível, assim, eu fui conhecendo pessoas. E foi quando eu conheci um fotógrafo que era muito referência na época, ele fazia um workshop super diferenciado. Eu quero me estender, não sei se eu posso, quanto tempo nós temos aqui, mas... A gente tem até 1 hora. Tá tranquilo, né? Então a história é longa, né? Eu não quero também estender muito. Mas foi nesse momento de busca, né, de significado pro meu trabalho, que não era só sobre técnica, sobre boas imagens, né? Imagem bem captada, imagem cinematográfica, não é sobre isso. É sobre a resposta que eu estava buscando era sobre se conectar com as pessoas. E foi através desse workshop lá no Sertão que eu descobri que eu tinha isso dentro de mim, que era o interesse genuíno pelas pessoas. E uma coisa que a gente tem, sabe? Eu acho que não é uma coisa que tudo bem, você pode aprimorar, desenvolver isso de uma forma, né? Mas eu já me conectei com isso, isso que eu estava buscando. Então eu vi muita beleza nessa questão de você ir para uma família que você nunca conheceu e você conseguir registrar a essência. Aí vem a questão da fotografia de guerra, aí vem Sebastião Salgado, Robert Capa, toda essa referência. Aí comecei a estudar isso como videomaker de casamento, e comecei a frequentar workshops de fotografia específicos para fotógrafos, mas eu queria ampliar o meu olhar. Então não só questão de composição, né? Mas sobre isso que eu estou falando, né? Sobre conexão e tudo mais. E a Amanda acompanhou, ela estava comigo já, né? E foi quando eu descobri que eu queria fazer, eu queria contar histórias que eu pudesse me conectar com as pessoas e não ficar na superfície, né? Muito então legal. foi essa bagagem. Eu já tinha questão técnica, né? Então esse algo a mais foi isso. Esse algo a mais foi
conexão, né? E, claro, sempre estudando cinema. Aí eu fui estudar documentário no cinema também, porque a gente tem muita questão do observativo, né? Que o documentário tem vários modos. Tem o NetGeo, né? Que é o expositivo, tem o participativo, que é a entrevista, e tem o observativo, que é você não interferir. Teve um movimento dos anos 60, que foi um experimento sociológico que fizeram lá em Paris, que quando foi possível gravar com uma câmera portátil, né? O movimento do cinema verdade, né? Cinema verité. Então, eu também me conecto muito com isso, né? Sobre você estar ali como observador e não interferir na cena. Então, tem isso também, né? Então, a arte de se conectar... É claro que tem a câmera, muitas pessoas ficam assim... mas como que... Quando você chega com a câmera, as pessoas começam a atuar. E eu acredito que quando você não chega com a câmera, você primeiro se interessa pela história, conversa, tá num ambiente, se conecta, aí acho que as pessoas começam a agir naturalmente, né? Então você consegue essa verdade dessa forma. E no evento, no casamento, as pessoas, elas a princípio vão te observar, mas depois elas esquecem de você. As crianças são assim, né? Elas ficam super tímidas, depois elas começam a serem elas mesmas, né? E aí isso é muito bonito. Aí, claro, tem toda a questão de você estar no lugar certo, de você ser proativo, e aí você captar essa verdade. Acho que eu contei, né? Onde surgiu isso, né? Esse foi o começo, né? E a Amanda, ela naturalmente se conectou com isso. Ela também ela vai contar a parte dela, né? E aí depois, claro, nós fomos aprimorando isso da questão do cinema, não só de questão de composição, de questão de narrativa, de movimento de câmera. A questão do roteiro também foi uma coisa nova que nós trouxemos para o nosso trabalho. Muito legal. Eu venho de uma formação, eu sou fisioterapeuta de formação e com especialidade em neuropediatria. E essa questão da neuropediatria que me deu uma base muito boa, porque eu lembro que lá atrás, eu já estou formada há 15 anos, né? Isso. Por aí. E aí eu lembro que naquela época eu já queria fazer algo humanizado. Então eu lembro que eu atendia as crianças que tinham graus bem avançados de PC, paralisia cerebral. E aí eu me interessava sempre em não só fazer a parte motora muito bem feita, mas eu queria entender como elas se comunicavam, porque eu acreditava que havia alguma comunicação. Sei lá, de repente um fechar de um olhinho, um movimento de uma falange, né, que é o dedinho, enfim. E aí eu comecei a criar essa ponte entre as crianças e os pais. Eu me lembro que em uma situação específica, eu identifiquei que quando ela sentia dor, quando ela estava incomodada, ela fazia um movimento aqui da falange distal. Aí eu passei isso para os pais e a partir daquilo eles conseguiram identificar, né, quando ela estava com dor. Porque você imagina uma criança que não tem nenhum tipo de comunicação, não tem comunicação nenhuma. Então, a minha sensibilidade acho que vem muito daí, né? Porque logo quando o primeiro trabalho que a gente fez junto foi em 2016, no País de Gales. E eu lembro que eu falei pro Elton, eu quero ir. Aí a gente conversou com o noivo, ele comprou a segunda passagem. E era só eu e ele me ensinou, claro, nessa época eu já tinha uma boa base técnica. E aí eu lembro que ele fala até hoje em palestra, foi o melhor making-off, assim, né? Porque, só um parênteses, né? Até aquele momento, a Amanda, ela ia em alguns eventos para fazer uma terceira, quarta câmera, tinha uma equipe, uma outra dinâmica de equipe, né? Era uma equipe toda masculina, né? Não que seja um problema isso, mas ela nunca tinha feito um make-off sozinha. E naquela oportunidade não tinha como não ser, né? E aí foi que ela realmente estava dizendo, ela fez o melhor make-off de noiva e eu fiquei mais livre para poder criar outras coisas, né? Então essa conexão foi importante também. E aí foi a partir daí, assim, e aí eu atuei alguns anos, mas em 2000, eu me lembro que foi 2021, quando eu fui fazer um documentário na Amazônia. Aí enfim, é muito longa essa história, tem que ser um outro podcast para falar sobre isso, mas eu fui sozinha. Foi uma experiência, assim, transformadora na minha vida. Foi quando eu realmente tive respostas de algumas coisas que eu estava buscando para minha vida profissional. E quando eu retornei desse projeto, muita coisa mudou do nosso trabalho. Então aí eu falei para ela, olha, definitivamente eu vou, porque até então eu estava numa vida dupla aí de profissional, né? Então eu ainda atuava como físio e trabalhava com o Elton.
E aí, definitivamente, eu fiquei só com o Elton. Só que aí eu disse, olha, então eu vou estudar mesmo, né? Vou começar a mergulhar nesse universo. Porque eu não queria, assim, ser uma coadjuvante, né? Eu não tenho esse perfil, assim. Sempre, na minha vida, eu sempre fui essa pessoa muito independente. E como boa aquariana, eu sempre tinha enfim, algumas ideias muito diferentes, né? E aí eu falei, se a gente começar a trazer um pouco de roteiro, né, pro casamento. E aí eu comecei a estudar, né, para não alongar muito, eu estudei bastante essa parte. E, enfim, comecei a criar uma conexão muito forte com o casal, né? Hoje é o papel que eu desempenho. E aí a gente percebeu, porque assim, Ana, a gente o Elton tá há muito tempo no mercado. A gente sabe que se você não tem uma consistência, você também não vai mudando, porque você precisa aceitar também isso. Não é só você dizer, olha, eu faço isso e ponto, e vou fazer isso do início ao fim. O mercado, ele passa por muitas mudanças, isso não quer dizer que você vai se render ao modismo, não é sobre isso. É sobre você entender que você precisa fazer algumas modificações, melhorar algumas coisas, trazer coisas novas, as pessoas elas se interessam por isso. E aí, eu me lembro até que, eu não lembro quem foi que falou isso, numa palestra que a gente deu, uma pessoa que gostava muito do nosso trabalho, ele fala, cara, eu vou lá no Instagram de vocês, olho, tento chegar. A hora que eu vou olhar de novo, vocês já estão com outra coisa, estão lá na frente. Eu falo, nossa, agora eu vou ter que correr atrás. É isso, a gente realmente tenta buscar sempre coisas novas, né? Mas é isso, eu acho que juntou, acho que houve aqui uma junção de uma parte muito boa técnica, que é a parte do Elton, a expertise dele em direção de fotografia e essa parte minha de conexão com as pessoas, entender as pessoas, traduzir as pessoas e ter essa sensibilidade que veio lá de trás. Muito legal. Isso é essencial, né? Nossa, muito. Porque senão você não consegue entregar aquilo que a pessoa está imaginando. E muita gente não sabe explicar o que ela quer. Exatamente. Eu acho que a gente estava conversando isso antes de começar. Eu acho que as pessoas, elas gostam de ser ouvidas. Eu acho que todo mundo tem uma história para contar, né? E eu acho que quando você se depara com alguém que se interessa pela sua história, eu já percebi algumas pessoas até um pouco... não assustadas, não seria a palavra assustadas, mas elas ficam admiradas. Nossa, né? Ela se interessa pela minha história. Porque muita coisa aconteceu para a pessoa chegar até ali, né? E eu acho que esse trabalho é muito importante. E realmente, você disse uma coisa legal. Nem todo mundo sabe. Eu acho que também a nossa função no mercado mostrar para as pessoas as possibilidades do que pode ser feito. Olha, eu posso chegar até aqui. A gente até fez um conteúdo agora recentemente falando sobre o leque de possibilidades do que a gente pode oferecer para as pessoas. A gente pode oferecer muita coisa, né? Você pode se aprofundar, claro, sempre com muita permissão, né? Não pode ser uma coisa invasiva. Mas o que você pode fazer com que ela te passa, né? Eu realmente, quando eu leio as coisas, eu faço... Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas quando eu leio as coisas que eles... escrevem, assim, eu acho muito nobre eles estarem abrindo algo para uma pessoa que eles nunca viram, né? Confiam muito, mas até você se abrir já é outra coisa, é uma outra página, né? Então eu preciso dar uma devolutiva para esse casal, né? É muito importante que você entenda a missão que você tem, né? As coisas que eles estão dando para você, você precisa devolver, né? Porque é muito profundo dizer, você conta histórias, né? Assim, claro que não vou contar a história da vida daquelas pessoas, assim, mas eu consigo, de uma forma parcial, fazer isso, né? Esse encontro que é o casamento, né? Tem tantas coisas que aconteceram antes, até ele chegar, a Amanda estava falando sobre isso, e eu consigo deixar o filme mais interessante, né? Até por isso que a gente não... a nossa referência não é outros filmes de casamento, é o cinema, né? O cinema, algumas pessoas estão até banalizando o cinema, né? A galera não grava nem... Eu vou até vou ser um pouco polêmico aqui, né? Tipo, 30 quadros, eu vou morrer com isso. 30 quadros não é cinema. Eu sei que tem a questão do Instagram, a questão de, você precisa jogar o jogo. Cara, não. Você quer fazer cinema é uma outra coisa. E assim, dentro do universo de casamento, claro, você faz cinema? Não. Eu faço cinema... não faço cinema de verdade, né? Mas eu trago o máximo possível da linguagem cinematográfica para a história de pessoas. Então, acho que é possível, sim, você fazer isso. E você contar de uma forma interessante, como eu falei, né? O casamento. Olhar o casamento como um filme. É isso.
Então, é possível, sim, com texto, musicalidade, religiosidade, vários elementos que você consegue trabalhar, trazer ancestralidade, né? É possível você fazer isso no casamento, tem vários exemplos, né? A própria Andra, nós fizemos isso, trouxemos o avô dela, né? A questão dos símbolos, né? Dos objetos. Então, quando você se interessa pela história das pessoas, elas contam essas coisas e você consegue trazer isso para o casamento. Então, isso é muito, muito interessante, né? E eu posso fazer um outro casamento lá em Mangaratiba, né? Onde ela casou, que vai ser outro filme, né? Então, é isso. Não, eu nem... óbvio que eu percebi que vocês estavam lá, mas, assim, me chamava muito mais a atenção os fotógrafos no meio, assim, que a gente via o tempo todo, do que vocês, assim. E assistindo o vídeo, eu vi o teaser da Andra, que ela fala do trevo, do avô, e o Léo fala das andorinhas, isso. Né? Eu fiquei pensando, cara, quantas reuniões eles fizeram para conseguir captar essas coisas, né? E eu acho também que não é, como a Amanda falou, não é para todo mundo, porque nem todo mundo também está disposto a abrir isso, né? Tem gente que já manda mensagem perguntando qual é o valor. Talvez esse cliente não seja de vocês. Exatamente. Perfeito. É isso. E aí a minha pergunta, vocês que escolhem o cliente ou os clientes que escolhem vocês? Ficou, para mim, a sensação que eu tenho é que vocês escolhem os clientes. Não, eu acho que é sempre um encontro, assim, né? Muitas pessoas passam, conversam com a gente, mas às vezes a conexão não acontece. Eu acho que tem que ser muito natural, assim, as pessoas, óbvio que a gente recebe muitos pedidos, as pessoas ficam interessadas, às vezes elas percebem que não é para elas. E tá tudo bem, né? E outras que às vezes falam com a gente, a princípio pensa que não é e acaba sendo, assim, né? Isso é muito interessante, acontece muito isso, né? Eu acho que, de uma certa forma, o jeito que você comunica já no primeiro atendimento, de uma certa forma você escolhe o cliente. Eu acho que essa é a resposta. Não é que a gente olhe e fale, não... Imagino que deva ter isso, mas acho que a pessoa já no primeiro contato, ela fala, não, quer conversar, não, tô com preguiça, e realmente esse não é o nosso cliente, né? O nosso cliente, ele não pode ter, eu não tô a fim de me abrir, eu não tô a fim de conversar, eu já quero ver o preço, eu vou botar na mesa aqui os valores e... Não, é muito mais do que isso, né? Eu acho que já no primeiro contato, acho que já fica claro o quanto a gente se interessa e a pessoa automaticamente, se ela não é um filtro, né? Se ela não é o teu cliente, ela vai desistir. E eu acho que tá tudo bem. Eu acredito muito que... às vezes eu falo pro Elton, né? A gente às vezes quer preencher a agenda, mas é saudável você deixar essa agenda respirar um pouco, porque às vezes o cliente, ele fecha um pouco, não tão antecipadamente. Às vezes você se ocupou com aquela data, com um cliente que talvez ele fosse mais feliz com outro profissional, né? Uhum. E aí quando vem a pessoa certa, você não tem, porque, por exemplo, a gente só faz um evento por data, né? Então, tem essa questão. Eu acho que, então, de uma certa forma, é isso, assim. E é bonito porque as pessoas comentam sobre isso, né? Um encontro. A gente fala sobre isso, mas os clientes também falam sobre isso, né? Sobre, a gente encontrou vocês, que bom que a gente encontrou vocês. Porque é sobre isso. Claro, a gente não vai ficar amigo de todo mundo, não é sobre isso. Mas eles percebem que a gente realmente tem um interesse genuíno. A gente está lá, não para, como eu disse, ser invasivo, não é sobre isso. É sobre você respeitar aquela história. Acho que é isso, é você entender. Eu gosto muito disso, assim, você trazer aquilo que veio antes pro casamento. Porque, na verdade, assim, aquelas pessoas, elas viveram ali, né, assim, antes de se encontrar, elas viveram muitas histórias. E essas histórias, essas micro-histórias, elas precisam estar dentro do casamento. Acho que é o grande diferencial nosso também. A cerejinha do bolo é a andorinha que o Léo falou, que sempre estava ali nos momentos de tristeza ou de alegria. Não era só de tristeza, mas era de alegria. É a noiva de Portugal que a gente fez agora, também um vídeo muito bonito, que ela fala sobre a importância de casar naquele lugar, porque o avô dela foi geólogo da Vista Alegre, que é a fábrica de porcelana lá em Portugal. É sobre você trazer isso, porque quando a pessoa vê aquilo, eu me lembro de uma noiva,
já tô finalizando, que senão eu Não. falo demais. Em dezembro, eu lembro que a gente fez uma noiva em Patacho, e eu coloquei na cabeça, ela não falou isso para mim, mas existe uma outra coisa que eu acredito muito, que o Jung falava sobre isso, que é a sincronicidade. Quando você quer fazer o bem, as coisas, elas verdadeiramente, elas começam a voltar para você. E não é uma coisa de você esperar. Você faz porque você tá a fim de fazer aquilo. E eu lembro que eu estava no casamento na festa, o noivo veio falar comigo, Marcelo, e ele falou, Amanda, ele veio agradecer no meio da festa, assim. Nossa... Ficou um tempo conversando com vocês, foi muito legal. Né? E ele era uma pessoa um pouco tímida até. Ele falou, nossa, aí conversou, para encurtar a história. Eu falei, amanhã cedo eu vou madrugar, antes do sol nascer, eu vou lá fazer os pescadores. Ele falou, não, fala isso. Aí eu falei, por quê? Eu falei, nossa, ela deve odiar isso. Ele falou, cara, ela não abriu, mas o pai dela, que não estava mais, né, ele tinha falecido, ele tinha um barco, ele pescava, mas se você fizer isso, ela vai. E aí eu fui lá fazer. Quando eu entreguei o teaser para ela mandou vários. Até semana passada eu falei com ela, que ela quer fazer um quadro para pôr na casa. Ela falou, mano, você não tem noção do que isso significa para mim. Então é isso, eu acho que é você trazer, você imagina o que você causa na pessoa. Às vezes eu até me emociono falando sobre isso, porque eu acho que hoje a gente tem a falta disso, assim, das pessoas se interessarem pelas histórias. É muito bonito isso. Muito legal. Nossa. E as coisas... E quando você tá nessa, assim, toda essa energia, né, a gente respira o casamento durante a semana, até semanas antes, escutando a playlist, entrando no universo deles, né, de vez, como as coisas acontecem no dia do casamento, assim, é impressionante isso, porque você já tá com a intenção, né, o poder da intenção, você tá buscando as andorinhas, como é que você vai combinar com um pássaro, né, elas apareceram, né, não, mesmo assim no lugar, assim, e muitas coisas acontecem. Várias outras conexões acontecem porque você já está com essa intenção, né? com essa energia do casamento. Então, claro, além da assertividade do que já imaginamos buscar, e você está vivendo aquele momento com toda essa informação, né? Com todo sabendo tudo das famílias, das pessoas, então as coisas acontecem, assim, é impressionante. Isso é muito legal também. Muito legal. Não é porque você não tem como você, não é um roteiro, né? É um roteiro de cinema de ficção, que você cria a cena. É uma coisa que você tem que estar... É um documental, mas com intenção. Você tem que estar aberto a isso também, né? Sim. A sincronicidade, ela acontece quando você está aberto. Né? Porque, assim, o Jung falava muito sobre isso. As coisas não vão acontecer se você estiver fechado. Isso. Você precisa estar muito aberto a entender o que acontece ao seu redor. Isso. Vai dando sinais para você. E você começa a criar coisas, assim, conexões. E eu sou muito isso, assim, né? As pessoas, às vezes, vão escutar isso aqui e vão falar, meu Deus, o que é isso? Mas porque para você criar, as pessoas ficam curiosas. Como é que se cria esse nível de conexão? Acho que assim, né? É o que eles querem saber. Como é que você consegue tirar? Eu coloquei umas frases numa palestra. Falei, olha, meu casal fala isso para mim. Eles, mas como? Como é que você consegue... Eu falo, então, mas você precisa fazer as perguntas certas e você precisa estar muito bem estruturado tecnicamente, né? Então, eu gosto muito de Jung, eu li vários livros dele, porque eu acho que ele abre tua cabeça de um jeito, assim, para coisas que você... Porque realmente você precisa ter... Não se trata de técnica, né? Então, uma técnica para que as pessoas se abram, não é isso. Senão, tudo que eu falei aqui vai para água abaixo. Mas é você conseguir... estar aberto para certos sinais, fazer as perguntas certas, que as coisas elas vão acontecendo naturalmente para você, assim. E isso parece às vezes um pouco até estranho, mas acontece. Isso a gente já várias vezes, a gente está no casamento, isso aconteceu. Tipo, então é isso, é você fazer o bem através do seu trabalho, assim, acho que essa é a grande mensagem. Claro, você precisa ser muito bem remunerado por isso, também não adianta a gente falar tudo isso. Lógico. Existe saúde, mas não vem em primeiro lugar, né? Não vem em primeiro lugar. Pra gente é mais sobre propósito. Inclusive, quando a gente atende o casal, a gente fala, olha, procura, fala com outras pessoas, porque ela precisa conhecer, entendeu? Precisa ter certeza. Ela precisa ter certeza. Porque às vezes é frustrante até para você e para ela também depois, né? Nesse processo. Né? Expectativa, né?
E vocês trabalham só vocês dois? Sim. Sim, quando é... Assim, que é raro, quando passa Tem um muito, evento que né? nós vamos fazer em Recife que até um amigo vai com a gente. 500 convidados, né? Quando Acima de é 400, muito assim, convidado, muita gente. e aí a gente... Mas geralmente é a gente. A gente conseguiu criar... que até a gente mostrou os Essas vídeos lá na Expo Image, aí o pessoal... Mas quantas pessoas? Tínhamos 5 pessoas nessa equipe? Era só nós dois, né? É porque quando você cria, a gente sabe exatamente o que cada um vai fazer. É sobre a qualidade das cenas. E não quantidade, né? Como eu falei, tecnicamente, você pode chegar no evento e saber tudo sobre movimento de câmera, captar melhor luz, saber fazer uma excelente direção de fotografia, mas a direção de fotografia, ela não é tão bela se você não tiver significado dentro dessa direção. E aí a Amanda traz, né? Eu fazia isso de uma forma sem querer, vamos dizer assim, lá atrás, né? Mas ela trouxe essa assertividade, né? Então, a qualidade das cenas. Então, eu acho muito mais valioso você estar envolvido em outros momentos, além do wedding, né? Que é o antes. Eu acho muito bonito o antes da maquiagem ainda. As pessoas vivendo a vida delas enfim, sem maquiagem ainda, sem nada, sem estar preparado. Eu acho tão bonito esse fazer nada. As pessoas estão ali fazendo nada. Nossa, mas isso é uma cena. Eu sempre olho com possibilidade de ver uma cena. Sei lá, a pessoa tá ali tomando um café e ela vai começar a ler. Enfim, ou coisas que as pessoas fazem. Assim. Então, eu acho isso muito bonito. Isso vai enriquecendo a narrativa. Né? Então, eu não preciso ficar tão refém das coisas do casamento. Vestido, a entrada, a saída. Porque, assim, isso vai estar isso estará lá no filme. Uhum. Mas a gente vai muito além disso. Né? Então, tem tantas outras conexões acontecendo, outras coisas, né? Outros contextos, né? Cenas que podem conectar melhor, dar respiro, enfim, e sai um pouco do wedding, né? Só o wedding. Então, porque quando você já tem esse trabalho de pré-produção, realmente você tem mais assertividade na captação, então você vê ali alguma coisa acontecendo, você fala, então por isso está acontecendo isso. Você já sabe, você já tem algumas respostas. Então você fica com o olhar mais, né, mais atento para certas situações. Eu acho que isso acaba rendendo o nosso trabalho, vamos dizer assim. A gente tem, por exemplo, um trabalho a gente chama de captação de contexto, que é muito grande também. Então, como a gente faz muita coisa fora, destination, né? Vamos colocar assim. Locais que nós não conhecemos. A gente... Tem que fazer o scouting, né? Antes. Exatamente. Aí a gente faz muito... O filme, ele começa a você começa a enriquecer o filme com esse tipo de captação. Uhum. Então, esse também é uma outra coisa que a gente acredita muito, né? Assim como no cinema, né? Por isso que tem essa cara de só falar... Parece filme de verdade. Parece filme de verdade. Tô assistindo uma série. Isso. Porque vocês têm mais tempo com o casal, que geralmente eles vão... Como foi o caso da Andra, que a gente chegou... Isso. Um dia antes, Exatamente. então tinha o jantar, tinha uma noite. Um momento com eles, né? Momento deles ali inclusive, nós trouxemos uma ideia, uma referência, né? Que não tem nada a ver com filme de casamento, mas eles ainda estavam sem a roupa do pré-wedding deles, né? Sem a roupa do welcome ainda. Então, ficou muito verossímil, vamos dizer assim, né? Esse momento deles, assim. Eles com os elementos da natureza ali... deitados perto da pedra, na praia. Uma coisa que tem a ver com eles também. Eu sempre falo assim, né? O pessoal fala, vamos fazer ensaio pós-casamento. Aí eu costumo até brincar, gente, não é um ensaio, na verdade, né? Seria um momento dentro do casamento, porque eles estão sempre muito para as pessoas, lógico. Sim. Convidados, óbvio. E aí é um momento que você tem de se conectar ali, entendeu? Um momento só de vocês, um dos únicos momentos ali. Então, vamos curtir o pôr do sol, ser na praia, vamos agradecer esse dia, sei lá, e se conectar, né? Então, mas isso que você falou, tem muitos... A questão de... O nosso casal, geralmente, ele faz esse momento extra com a gente. Para deixar... Claro que a gente faz só o dia do casamento, mas tem também esse momento extra que enriquece muito, porque é aí que a gente vai aplicar algumas coisas, né? Porque, por exemplo, eu gosto muito que eles desenvolvam atividades que eles estão habituados a fazer. Isso também é uma outra coisa que eu gosto bastante. Eu gosto de fazer... A gente fez o último agora nosso mais recente, foi em Preá. Eles praticam kitesurf. Então, eles fizeram kitesurf no sábado, na manhã do casamento. Poucas horas antes da cerimônia, ela estava lá ajudando ele. E a mãe dela chamando ela para se arrumar. Ela, não, mãe, eu vou começar 1h da tarde. Eu sou prática.
essa é a nossa noiva. A nossa noiva é essa, é a que vai fazer. É, Isso é as muito legal. pessoas que gostam de curtir a vida e as coisas mais... Ordinárias, né? Não são coisas... Tem propósito, tem muita personalidade, assim. Esse é o perfil do cliente nosso, assim, hoje. Muito legal. Deixa eu ver minhas perguntas aqui. Ah, tá. Uma das coisas que eu tinha colocado aqui, mas eu acho que vocês já responderam, que eu sempre falo que fotografia e vídeo são trabalhos artesanais, porque como a gente está trabalhando com um evento e é muito documental, a gente não sabe o que vai esperar. E as pessoas sempre perguntam, quantas fotos você entrega? Quantos não sei o que você entrega? Eu não sei, porque depende muito do que vai rolar ali, né? Mas hoje em dia as pessoas estão nessa questão de uma entrega rápida. Tem gente que entrega o álbum do casamento no dia do casamento. Isso me dá um nervoso. Dá. Mas assim, como é que vocês lidam com isso? É uma coisa... Tem um cara, eu nunca esqueço o nome dele, né? Jason Magbanu, assim, acho que é o cara que começou o Semi-Day Edit, né? Começou a edição no mesmo dia, né? E, cara, assim, acho incrível o cara conseguir entregar rápido, só que, como a gente estava dizendo, né? O nosso cliente ele não tem pressa de receber o produto, né? De forma tão antecipada assim. É claro que o mercado exige um pouco de imediatismo, vamos dizer assim. Então, nós oferecemos alguns produtos que dentro desse... Porque eu uso câmeras de cinema, né? Eu gravo em RAW, eu tenho toda a questão da pós-produção que leva um tempo. Mas o que é possível ser feito até 2 dias depois do casamento, a gente tem uma prévia. É o que nós conseguimos fazer, um teaser, né? Então, eu consigo já, se é uma noiva um pouco mais ansiosa, eu consigo entregar um produto bacana. Mas o Semi-Day a gente chegou a fazer um tempo e depois a gente não fez mais, assim, porque é uma logística muito complicada, né? Até quando eu trabalhava com outras câmeras era mais tranquilo. E eu comecei a oferecer até para não sair, né? Tá um pouco dentro dessa questão do mercado, que a gente também não pode estar assim, né? 100% low profile e fora disso. Só que nosso cliente ele não tem pressa, assim, de receber o material. Então nós temos um tempo para trabalhar com calma, fazer por fazer, né? Encontrar as conexões certas na pós-produção. Aí entra a questão do roteiro, que é feito na montagem também, né? Porque muitas coisas acontecem que são inesperadas. Uhum. E apesar da gente ter toda essa questão que nós explicamos de pré-produção, de assertividade, claro que outras coisas acontecem e depois o filme toma uma outra forma, né? O filme que nós entregamos, ele é feito depois na montagem, né? Uhum. Criado na montagem. E tem que ser feito com calma, né? Mas eu acho que a gente precisa entender a tendência também. Como eu te falei, eu acho a gente acabou criando essa questão, porque a gente não pode entregar daqui muito tempo, Sim. porque, né? Mas assim, tem um equilíbrio. A gente tentou buscar esse equilíbrio entre entregar algo, né, bacana, mas também não demorar tanto. Filme curto eu acho que é sem problema. Mas a gente, como no cinema, a gente entrega como se fosse um trailerzinho, Isso. como se fosse do trailer do filme, antecipado, assim. Uhum. Mas depois as outras versões, a gente também fala muito sobre isso, sobre você fazer uma boa construção das outras versões. Não é só aquilo que está na vitrine do Instagram. Entendi. Você precisa, outra coisa que a gente fala para os casais, procure saber sobre as outras versões, as longas, que a gente entrega também outras versões, elas têm que ser muito bem construídas. Inclusive o Elton, que faz toda essa parte de edição, ele começa pela versão mais longa, tem que trabalhar muito isso, criar as conexões, colocar áudio ao vivo, né? Então, a gente olha cena por cena. Então, para fazer isso bem feito, demanda, né? Não tem como você entregar muito rápido, porque senão você não vai conseguir olhar tudo e tudo mais, mas... Não, eu vejo que o foco é muito no Reels, né? Hoje vivemos a era do Instagram, mas é importante, claro que é importante. Só que assim, se eu tenho um trailer incrível, cadê o filme? Uhum. Eu tenho esse filme? Então eu prefiro, às vezes, não entregar uma coisa rápida e construir o melhor filme possível, porque eu quero que esse casal tenha uma experiência de série, uma experiência ainda não... Eu sei que hoje é muito mobile, né, tudo celular, só que ainda não morreu a questão da experiência de você sentar na sala e assistir um filme, assistir uma série, né? Então, o que nós entregamos para os nossos casais é uma experiência de filme e de série.
Sim. Então, se temos o trailer, precisamos do filme. Então, todas as versões são muito bem construídas, né? Não abro mão disso. Por isso que a gente tem um número limitado de casamentos por ano. A gente faz um por data, mas é um número também limitado para poder construir esses filmes bem de uma forma incrível. Exatamente. Muito legal. Não dá para escalar isso. Tá certo. E como é que é a dinâmica de vocês no dia do trabalho? Só a Amanda estava dizendo, né, sobre o nosso modelo. Nós somos o jazz, né? Porque todo mundo tem a sua importância dentro daquela música, né? Então... a gente construiu um modelo de negócio que não é como se fosse uma orquestra, que tem um maestro que está regendo todo mundo e tem alguém que grita mais, assim. Não, a gente construiu um modelo de negócio baseado no jazz. Se uma pessoa não estiver ali, vai fazer falta. Então, eu tenho meu papel muito bem definido, o Elton também dentro de todo o processo, né? Então, ele faz o primeiro atendimento, depois vem comigo, eu faço essa construção de entendimento. No dia do casamento, eu fico com a noiva, então eu gosto muito de fazer as noivas make-off. A gente fala de make-off, mas a gente fala que é tudo que está acontecendo antes. E o Elton, ele tem toda essa questão de áudio, que é muito importante dentro do casamento. Essa é a grande função dele. Som, ambiente, a trilha sonora do casamento. Eu estou responsável por isso, né? Para criar, para conectar, né? Porque a gente usa músicas conhecidas com trilhas de bancos de áudio, né? Que são diversos aqui que tem no mercado hoje, para poder ter uma trilha coerente com a atmosfera do casamento. Uhum. E aí eu faço o make-off do noivo e cenas de contexto. Ela também, apesar de ela ser roteirista, ela também tem uma boa direção fotográfica, óbvio, né? Ela faz o make-off da noiva, que é importante. E a edição, a pós-produção, ela também participa, né? Todo o corte, quando eu faço o primeiro corte, né? Nós assistimos juntos e ela dá os pontos dela, que é importante ter esse outro olhar, né? Até porque ela criou o roteiro também. Então, essa é a nossa dinâmica. Aí eu faço muito essa construção do antes, né? Então, essa pré-produção, ela é mais comigo, a pós-produção é mais com o Elton. Porque eu faço toda essa reunião de entendimentos, depois eu vou lá e eu crio. Porque, assim, não é que eu crio um roteiro. Existe, sim, essa criação. Por exemplo, eu tenho um casal que a gente fez, a Bia e o Felipe, maravilhosos. Eu me lembro que ela escreveu no questionário sobre... O Felipe, enfim, ele rodou o mundo, escreveu um livro, e ela falou, eu gosto muito ele gosta de ler para mim, e eu gosto de escutar ele ler. Aí eu criei aquilo, um dia antes a gente criou aquilo, mas aconteceu de uma forma tão espontânea, porque eles estão acostumados. Já fazem isso, né? Já fazem. Então, assim, não é que você vai forçar uma situação. Uhum. Tanto que, assim, tá muito bonito aquilo, tá muito poético, porque ele tá lendo para ela tá escutando, é muito natural. E ele leu até um poema sobre o menino que carregava água na peneira, que é maravilhoso aquilo. É sobre ela, né? Sobre assim, eles, sobre na verdade eles. sobre os dois, sobre pessoas que estão fazendo isso na vida, né? Então, são pessoas que querem o espetacular, né? Então, eu faço muito isso, então, e não é só esse roteiro, como eu estava falando. Então, eu também vou fazendo um bloco ali de anotações de coisas. Elementos, a andorinha, a pesca, o sol, sei lá, eu vou colocando tudo, vou anotando tudo que eu comprei daquele casal. Tanto eu faço de duas formas diferentes, até nas palestras eu falo muito sobre isso. As pessoas falam, mas você já enviou o storytelling, eles preencheram, tem um monte de informação lá, já não basta. Não, porque eu tenho muito casal que na escrita se abre muito, escreve muito bem e se abre muito escrevendo, e tenho outros que gostam mais de falar. Então eu gosto de fazer dessas duas formas, porque às vezes ele se abriu muito na escrita, ela não se abriu tanto. Então eu gosto, porque eu acho que você, a partir dessas perguntas, dessas respostas, você vai criando outras conexões. Então, tem essa questão também. Eu vejo aqui o que eles responderam e faço outras perguntas e outros leques vão se abrindo. E aí eu vou criando outras coisas.
Então, também é sobre você fazer boas perguntas, né? E porque você vai ter exatamente aquilo que você tá... Não exatamente o que você está esperando, mas você tem algumas respostas que te fazem abrir aquela mente. Tem sites muito bons, assim. Muito legal. Muito legal ouvir o processo de vocês. A gente viaja aqui, eu tô viajando aqui. Também ajuda para quem trabalha com fotografia, de como que você vai contar a história daquilo ali, né? Eu acho que você consegue fazer isso com fotografia. Eu acho que isso é extremamente possível, né? Você saber um pouco da vida da pessoa, as conexões vão acontecendo. Assim. É difícil você imaginar a princípio. Como que eu vou fotografar uma coisa que tem a ver com, sei lá... Você consegue dar um norte, assim, pelo menos, né? E aí você consegue trazer mais sentido para aquilo. Exatamente. Pelo menos isso. Tem um casal que vocês vão conhecer, que eles são fotógrafos de casamento também. E às vezes eu faço alguns trabalhos com eles como freela, né? E no ano passado, o Lucas veio para cá para fazer um casamentão, assim. Só que a Paulinha não podia ir com... Era para ir os dois, mas a Paulinha tinha que ficar em casa porque a mãe dela levou um tombo, quebrou a perna, o braço. Foi um negócio assim meio assustador. E aí, na época que eles têm muito trabalho, eu falei, poxa, deixa eu ajudar vocês, o que vocês precisarem, eu vou, não tem problema. Ou então, se vocês quiserem, eu fico na casa de vocês com a mãe de vocês, não tem problema. E aí, nesse casamento do Lucas, eu acabei indo no lugar dela, né? E aí eu fui fazer o make-off do noivo. Só que eu não conhecia ninguém. Não conhecia... Eram noivos do Lucas, né? E eles não eram... Ele era colombiano. Mas a sorte é que meu marido é chileno, então eu entendo bem o espanhol. Tava com a família toda lá. Mas eu falei, eu vou fazer o checklist. Pedi pro Lucas me passar uma referência. Ele falou, não, Ana, faz o que você sentir. Eu falei, meu Deus, que responsabilidade. Faz o que eu senti, né? E aí comecei a puxar assunto com o noivo. Aí vi um sapato, fiz dança de salão, o sapato dele era de 2 cores. Eu falei, nossa, que sapato bonito. A gente usava muito esse tipo de sapato na dança. E aí ele virou e falou assim, é um sapato italiano. Aí começou a contar a história do sapato flick chique. Eu falei, então é importante para ele o sapato. Sim. Aí fui fotografando o sapato. Aí no meio das coisas lá, tinha o pai dele sentou no sofá e começou a desenrolar umas joias da irmã que ela tinha trazido, mas que ficou tudo embolado, né? Aí eu achei tão bonito a mão dele, assim, com marcas do tempo e tal, mexendo naquelas joias. Eu fotografei aquilo, mas eu fotografei pra mim. Falei, o Lucas nunca vai usar isso, né? E aí acabou que ele usou. Depois eu fui ver o casamento postado lá e ele usou, né? Como uma parte da história. Então acho que é muito legal você também ir sentindo, né, o que está acontecendo ali. Também, tem muito a sensibilidade do momento, sim, com certeza. Tanto que o ensaio pós, a gente nunca tem uma pessoa fixa para fazer. É muito que a gente na hora... A vibe do momento, assim. Eu me lembro que a gente fez o casamento Tok Tok. Aquele ensaio depois que eles vão pós-cerimônia, né? Em Tok Tok teve um casamento de um casal, assim, também, nossa... Muito, muito legal que a gente fez. E aí eu lembro que ela, sem falar assim, a gente tava ali fazendo, de repente ela ficou paradinha assim, olhando pro sol, e aí ela colocou a mão assim no coração, ela tava agradecendo aquele dia, ela ficou lá um tempão. E ele observando ela. E ele falou, não, nem vou. Tem hora que eles conectavam, tem hora que eles saíam, mas que foi uma cena pra gente assim, incrível. Assim. Não, eu lembro que. Aí eu falei pra ela, não, deixa que eu faço, que eu tô. Assim, eu senti que eu estava conectada também com aquele momento, e aí eu fiquei ali. E eu acho que a percepção importante aí é muito comum, né? A galera faz tal coisa, agora beija ela, agora não sei o quê. Nossa, a direção, né? A direção tem uma excessiva. Direção, Ainda bem que, nesse momento, o fotógrafo, nós deixamos acontecer, porque é uma coisa que você tem que perceber isso, sabe? Não, tipo, eles querem o momento deles ali, eles não querem que ninguém interfira nisso. Então, isso ficou lindo, assim, né? E a gente fotografou. Eles deixaram a gente estar ali, nós estarmos ali. Mas eu acho que valia muito dessa sensibilidade de não interferir naquilo. Não, aquilo foi um momento espetacular. Porque, assim, ele tem uma baita experiência. Ele nem tá fazendo mais casamento, mas é um profissional incrível. Sim. Né? E
E aí tudo deu certo ali, porque eles estavam afastados, a gente só deixou acontecer. Só que aquilo rendeu um material maravilhoso. Porque você deixa a coisa acontecer, ela fica muito natural. É muito belo isso, sabe? Eu acho que tem que ter a direção, tem. Eu também dirijo a noiva. Tipo, o pessoal fala, vocês dirigimos, existem também pontuais, essa... Tem essa direção, mas ela tem que ser pontual. A pessoa ela tem que se ver naquela cena. Eu falo isso sempre para os casais. Eu não vou colocar você em uma situação constrangedora. Por isso que você vai falar assim, eu não faço isso no dia a dia. Eu não vou pedir para a pessoa fazer um posicionamento que ela não vai se sentir confortável. Eu falo sobre isso, né? E assim, é importante você... enfim, deixar as coisas acontecerem. Eu acho que é o principal, assim, né? Tem que ter direção, ela faz parte, ela vai entrar dentro ali do que você montou, mas muito pontual, né? Eu acho que menos interferência, né? Vamos entender mais, deixar as coisas acontecerem, porque elas ficam... Aí as pessoas olham para aquilo, elas sempre mandam mensagem, mas como é que vocês conseguem? Gente, é sobre você... entender um pouco mais aquele momento, né? Eu acho que falta um pouquinho, assim, às vezes é muito cômodo você... Agora eu vou ser um pouquinho polêmica. Acho que é muito cômodo, às vezes, você... Controlar tudo. Controlar e você seguir uma moda. Mas tá todo mundo fazendo assim, também eu vou fazer. Às vezes você precisa fazer essa baguncinha, né? E falar, Que eu lembro até que teve um garoto, né? Não lembro exatamente, ele perguntou, mas eu tô vendo aqui, eu queria muito fazer isso que vocês fazem, mas eu não consigo. Eu falei, às vezes você não tá no lugar certo. Essa é a questão. Procure o seu lugar, assim, né? E eu acho que essa é a questão, é você... Se não tá legal pra você, tenta, vai dar certo, uma hora dá certo. Verdade. Você tinha falado de câmera, vocês usam o que? Blackmagic? Blackmagic, Eu sou um dos... Eu sou louco no Terabyte. Porque, cara, não tem como você... A hora que você entra no universo do hall, não tem como você sair, assim. Eu lembro quanto ele falou quanto dava cada casamento, eu só lembro no sonoro, 700 pessoas tinham... Todo mundo... Assim, o número de eventos, assim, de 20 a 22 eventos por ano, não é uma coisa de outro mundo, assim, né? Enfim, é claro que é um gerenciamento complexo de backup. Eu também sou o louco do backup, né? Sou muito preocupado com isso. Mas os casamentos, em média, são de 1,5 a 2,5 terabytes, assim, por casamento. É porque, assim, tem vários dias de captação, né? Então, é muito material. Mas, assim, depois que você edita, eu consigo fazer uma cópia reduzida como se fosse um JPEG. Você não vai ficar com aquilo o tempo todo. O tempo todo. É só para poder extrair o melhor... Final, né? Assim, a cor que eu consigo, né? Quando eu assisto em 4K na TV, é um resultado muito... Um resultado que eu fico feliz, assim, de ver, né? A gente fica muito satisfeito. Eu sou muito chato com qualidade, né? O Instagram, às vezes, não mostra todo o potencial de uma câmera de cinema, assim, né? Então, se eu vejo outros canais de cinema, eu fico feliz porque eles não estão vídeos extremamente nítidos, né? A gente tira a nitidez. Eu uso filtros, né? ProMist, Glimmer Glass e outros filtros, lentes antigas, lentes dos anos 70, para poder ter menos nitidez, né? Eu até desligo a nitidez da câmera porque eu quero uma imagem mais orgânica possível. Então, mesmo com cinema digital, né? Inclusive, estamos agora também trazendo filme, né, de volta, né? Sim. Muita gente está fazendo isso, mas eu sempre gostei. Demorei um pouco para escolher a câmera, né, trazendo um analógico de volta. Acho que que legal. Uma câmera 16mm, né? E nós começamos agora. Primeiro casamento em pré-A, ainda experimental. Vamos fazer um próximo lá em Monte Verde também a gente vai usar. Assim, é mágico, né? Toda essa questão do filme. Tô há 1 ano já estudando essa câmera, achei ela na Inglaterra. E agora tô brincando com isso também, trazendo. Eu fiz a Bia, que a Amanda contou a história, que ela casou na Casa Mira, ela é diretora de arte. E ela tinha uma Super 8, que ela levou por levar, assim, vou fazer umas cenas. Aí, 5 minutos antes dela entrar, ela falou assim, ela chamou a Amanda, você não faz algumas cenas? Aí ela falou, deixa eu chamar o Elton. Porque aí vem toda a questão da bagagem com meu pai, né, câmeras antigas. Aí ela me explicou rapidinho como funcionava a câmera, eu falei, deixa comigo. Aí eu tirava minha câmera, gravava um pouco, foi mágico, assim, foi bem interessante. E acho isso muito legal também, né? A versão do antigo, né? Funciona muito bem, assim. Muito legal. Não é só uma modinha, né? Tipo... Não, acho que o Blackmagic não tem só a questão da cor, tem um visual textura, ali, né? É diferente. Ela é parecida com a Arri, assim, né? Claro,
comparações à parte, assim, dentro do universo de casamento, é um look bem parecido, assim, com uma câmera de cinema, né? Que é muito usada, né? Muito legal. Câmeras da Alexa. Sim, verdade. Quais são as perguntas que vocês mais recebem nesses congressos, assim? Como a gente consegue esse nível de conexão com os casais? Assim, o que a gente mais escuta é isso que eu falei também, né? Como é que eu quero fazer isso, mas não consigo? Porque, permissão, né? Como é que você consegue permissão? Como é que você consegue para fazer certas cenas? Tá. Como é que você consegue estar tão próximo? Como você está tão próximo? E as pessoas elas estão agindo naturalmente, né? Como eu falei, você precisa de não trabalhar, ser também tão como é que você bater cartão, né? Começar exatamente na hora. Você precisa primeiro se conectar. Então, sem gravar primeiro é importante, né? Então, a questão das horas, né? Um pouco a mais, assim, a sensibilidade de você primeiro se conectar, conversar com as pessoas antes de começar a gravar. Acho que isso é importante. Quais perguntas também? Não sabia. Tem também... FAQ. O FAQ. Eu acho que... Como a gente escolhe as trilhas. Tem Aí é uma viagem minha, assim, eu sou levemente... Se eu fizer algum diagnóstico, né, um pouco autista, assim. Então eu tenho hiperfoco, às vezes, assim, eu entro muito na viagem. Eu uso Musicbed, Artlist, tem outros bancos de áudio, né? Eu consigo achar uma trilha muito louca, singular, que eu falo, né, que no atendimento, né, que eu gosto de usar músicas desconhecidas, que eles ainda não... Ninguém ouviu, né? Não são músicas de famosos, né? São bandas... Mas tem algumas trilhas que eu já escolho também, na pré. Exatamente. Tem algumas... Os achados, assim. Tem algumas que teve uma que eu até contei pro Léo, a história que eu peguei um dia uma postagem dele, aí ele lançou lá uma playlist no Spotify, eu entrei e achei a música que eu tava procurando. Porque isso também às vezes acontece. Eu quero encontrar uma música baseada no que a pessoa falou pra mim. Que fala. Enfim. O Léo Saldanha, você tá falando? Não, o Léo Ruas é um DJ. Léo Ruas, gente boa demais. E aí eu até contei com ele em pré, eu falei, cara, você não vai acreditar nessa história. Um dia eu tava procurando uma música de Patacha, né? Isso. Foi Patacha ou foi dos meninos? Eu não lembro. Foi qual é a música? Você lembra da música? Era Rio, não era? Era da Betânia? Bom, enfim, aí eu tava procurando, porque é assim, as pessoas até ficam curiosas. Eu começo, às vezes, 3 meses antes, assim, a pensar. Lógico que não é todos os dias, mas, assim, eu pego alguma coisinha, vou lá o bloquinho aqui desse casal, vou lá e anoto. E aí depois eu vou... Analogicamente falando, ela faz o roteiro eu faço analógico, papel, eu lembrando vou lá... Lembrando aqui do Austin Kleon. Muito legal. Assim como na roteirização, lógico, comparações à parte, mas, assim, eles também têm essa coisa analógica. Os post-its. Outra coisa que o pessoal comenta bastante é... nossa, eu assisti todos os vídeos, eu tô chorando aqui com a história das pessoas que eu nunca vi na vida. Como é que vocês conseguem traduzir as pessoas? A questão da tradução também é muito importante. As pessoas falam, nossa, dá pra entender o que aquela pessoa gosta de fazer. Isso também o pessoal pergunta bastante. As pessoas percebem que o filme é a cara deles. As pessoas percebem isso. Muito legal. Então, eu acho que essas são as coisas que o pessoal fica mais curioso, é entender como é que é esse processo de... A questão, eu tava falando do making of, que você tava contando a história do sapato, tava lembrando de quantas vezes coisas a gente não presta atenção, né? Teve um outro casamento no mesmo lugar, né? Foi na casa Mira também, um outro casamento do mesmo da Bia, da história da Bia. O make-off do noivo quase sempre é sobre encontro de pessoas tomando uísque, né? Ou tomando um drink, alguma coisa. E aí, a informação que eu tinha era que eles eram muito devotos de São Roque. São Roque, né? Tava até lá a imagem dele lá na cerimônia. Só que o pai... os dois pais por coincidência, eram devotos. E aí ele trouxe uma música, eu não sei de que ano que era a música, muito antiga, tipo uma canção, alguma coisa relacionada ao São Roque. E aí no final do making-off, não tinha mais ninguém lá. Ele reuniu todo mundo, deu um cartãozinho pra todo mundo cantar a música do São Roque. Então o make-off do noivo também foi sobre isso, né? Não foi só sobre eles trocando, colocando, tomando uísque, fazendo brinde. Então você ficar ali, né? Você ficar ali também esperando acontecer. É sobre você esperar, ter a sensibilidade de esperar. Não, já fiz aqui, tá bom, vou embora. E não tinha mais o fotógrafo lá, é isso que eu queria dizer. Não vou contar qual casamento que é, mas ele não fotografou isso, eu filmei, né?
Então é mais ou menos isso. Não me encontra, não querendo criticar, mas enfim, sobre isso. Não, tá certo. Tem todo sentido. Porque assim, você realmente... Isso é uma informação nova, isso não estava Isso. mas você começa a olhar mais, É a forma que eles seguravam os copos e tudo mais, é tudo a questão da cultura, né? Eu acho que também tem essa questão de você... Isso vem com a experiência também, não tem como, né? Um outro fac, né? Como é que eu consigo isso? É experiência mesmo, né? Você vai trabalhando esse olhar, tudo isso, você vai ficando... o seu olhar vai ficando mais apurado para aquilo. Você consegue ver, às vezes, o que para algumas pessoas não parece ser nada, né? Para a gente é uma cena incrível, né? Então, isso e até como... Eu não lembro quem falou isso, mas na montagem, por exemplo, do filme... eu esqueci o nome dele agora, do diretor que falou isso, mas ele falou, olha de novo, se realmente aquilo, se você tirar aquele pedaço, ele não fizer falta dentro do contexto, é porque não era para estar ali. Não era pra estar ali. Então, assim, você... não é uma receita, né? Você coloca ali a música, vai colocando os pontos, as coisas, tudo tem que ter um sentido ali, né? A gente tem muito cuidado também com isso, né? De você... Outra coisa que eu gosto bastante, que eu falei isso já em alguns lugares, é sobre o subtexto, né? Que é muito falado no cinema, né? Nossa, quando você começa a entender sobre isso, é muito mágico, assim. Isso é muito praticado, lógico, no cinema, e o McKee, ele falava muito sobre isso, que é um grande roteirista, né? Robert McKee. Ele não fez... O lance dele não é sobre fazer filmes, né, muito famosos, ele era um guru dos roteiristas, né? Ele falava muito sobre isso, sobre você não falar muito no diálogo, fale com as suas cenas. Isso. E isso é muito difícil, né? Você tentar, através de uma cena, conseguir trazer... Eu lembro que naquele filme... Camadas, né? Como é que chama aquele filme? Eu sou ruim de nome, mas vou lembrar. Do casal. Sim. Aquele Vidas Passadas. Vidas Passadas. Esse filme é maravilhoso, você viu. Não. Vidas Passadas. Agora não tá pra assistir. Esse filme, ele tem muito subtexto. Muito subtexto. É o filme... É da Charlotte Wells? Charlotte Wells. É o primeiro filme dela. É o primeiro... Claro, ela já fez muitas, assim, mas como o filme mesmo Você principal... tá confundindo com outro filme, acho que não, né? Vê aí. Charlotte, vê se Vidas Passadas é da sim. Charlotte Wells. Acho que sim. Mas enfim, ela colocou, me lembro que ela colocou uma cena que ela estava sofrendo de amor e tal, e ela simplesmente botou o prato de comida que ela tinha feito e ela não tocou naquela comida. Então ela não falou assim, ela não veio com uma coisa óbvia, tipo a moça, eu tô sofrendo de amor, sei lá, conversando com uma amiga dela. Não, ela colocou lá um prato de comida que ela não tocou naquela comida. Então isso ela tem uma cena dos dois também, uma das cenas finais, assim, vou falar muito, senão vou dar spoiler, mas eles estão assim, frente a frente, e tem uma linha que separa os dois. Ela quase se aproxima da linha, ela dá um passo, porque nesse exato momento do filme, ela tá mais... Celine Song, gente, perdão. A Charlotte Wells, ela fez o After Sun. E esse filme que tá dando Fala coisa errada. After Sun é incrivelmente maravilhoso. After Sun é um outro filme também para assistir muito bom, que fala muito sobre subtexto. Muito subtexto. Da Charlotte Wells, então, corrigindo aqui, perdão. Que é tanta gente boa que a gente às vezes confunde. E aí, ela tá quase ultrapassando aquela linha, ela tá quase chegando na linha para ultrapassar a linha, e ele tá mais distante naquele momento, né? Então, assim, isso você faz, assim, pessoas que têm um trabalho muito apurado, assim, para fazer isso. E eu gosto de aplicar, é difícil, mas sempre que posso, assim, tô aplicando. Você não fala tudo, você vai dando só algumas... até trazendo as possibilidades, né, de narrativa, né, eu não preciso de texto o tempo todo. Eu posso ser poético, eu posso ser reflexivo poético, né? O documentário tem esses modos, né? E não só ficar refém dos votos ou do celebrante. Então é possível, assim, você ter um momento... Claro, no filme mais longo eu preciso ter o desenvolvimento da narrativa com texto. Mas em trailers, em filmes mais curtos, eu consigo... Nós fizemos um casamento de 2 meninos lá na Ilha dos Cocos. O trailer deles é todo sem diálogo, assim.
Só musicalmente, Aham. música e áudio, som ambiente. Eu tenho uma preocupação muito grande com o áudio, né? As nossas câmeras estão sempre preparadas para captar o áudio com sim. qualidade mesmo ambiente. Isso é uma coisa também que é muito forte no nosso trabalho, né? Respondemos tudo. Bem responderam. Nossa, muito top. Eu acho que o subtexto ele deixa a cena muito interessante. Né? Você vai... Deixa na camadas. Né? Porque você deixa ele mais rico. As pessoas, elas prestam atenção naquelas, elas acham interessante. Então isso também é até uma outra dica que a gente dá bastante. Assim, as pessoas lerem sobre isso, estudarem sobre isso, se aprofundarem nisso. Nossa, muito bom. Eu tava assistindo, tava zapeando o Instagram de vocês, aí tem uma hora que eu vi um vídeo, eu falei, nossa, que lindo isso aqui, gente, eles fizeram um casamento lá, isso aqui. Aí daqui a pouco, muito rápido, né, aparece a Amanda tomando um cafezinho, eu falei, ué, né? Eu achei que eu tava assistindo um vídeo que fosse um filme de casamento de vocês e na verdade era um filme de férias de vocês. Aí eu vi até o final. Será que foi da Escócia? Da Escócia. Da que aí começa assim, tem uma janela, uma luz bonita, e tem uns bichinhos assim numa paisagem linda. Aí eu falei, gente, que casamento que deve ter sido esse. Aí daqui a pouco ela aparece tomando um café. Eu falei, opa, peraí. Porque é a mesma linguagem, sabe? Sensacional, assim. A gente faz isso. Uma vez por ano a gente se desconecta do mundão para se inspirar. É uma outra coisa também que a gente faz bastante, assim. Eu, como uma boa roteirista, eu gosto de fazer roteiros de viagens, assim, que tem um propósito, né? Esse ano mesmo a gente tinha um desejo de ver a maravilha do sol da meia-noite, né? A gente foi para Noruega. E é uma baita experiência, assim. Eu acho que é você buscar inspirações também nesses momentos, né? As pessoas falam, vocês buscam inspirações de onde? Estudando muito, mas principalmente de experiências. Você experienciar coisas. Eu acho que isso te abre, assim, a mente de uma forma absurda, assim. Você começa a realmente... você vai criando um estoque. Vai botando lá na gaveta, uma hora aquilo ele é útil para um filme... que você vai construir, alguma coisa que você vai fazer. A gente gosta muito disso, assim. A gente costuma não fazer tanto conteúdo em viagem, porque a gente tá desconectado. Mas sempre quando a gente pode, a gente faz sim. Porque eu acho que é importante. Não, maravilhoso. Eu achei o máximo. Eu falei, caraca, muito bom. Gente, pra gente fechar aqui, vocês querem deixar um recadinho pra alguém? Falar pra quem quer entrar nesse mercado? Porque eu acho que o trabalho de vocês realmente é fora da curva e eu sei que deve envolver muito estudo realmente. Então, por onde que a pessoa pode começar? Não sei, alguma inspiração? Eu acho que a base técnica é muito importante, não pular etapas, assim. Fala para todo mundo. Hoje está muito fácil, né, você produzir conteúdo. Mas se você... eu acho que as coisas depois viram no automático, né, a questão técnica. Mas não pular etapas, assim. Não simplesmente não saber o que é porque eu tenho que trabalhar com shutter, né, 180 ou 1/48, cronografia 24/4, coisas assim. Porque você, enfim, atropela etapas, né? Não é uma dica que eu dou, assim. É muito importante você ter esse embasamento técnico de direção e ser autêntico. Encontrar a sua identidade, né? Quem está buscando... Tem outros profissionais incríveis no mercado de filme de casamento que tem um trabalho completamente diferente do nosso, são trabalhos também autorais, interessantes, e é isso, você encontrar a sua identidade e acreditar nisso, né? Ter um pouco de movimento de mais storytelling e menos comercial, vamos dizer assim, mais pessoas fazendo coisas com propósito, acho que é isso. Eu acho que é você sempre buscar o teu propósito, falando essa palavra de novo, mas é isso, eu acho que é você entender primeiramente, complementando o que ele disse, tudo que ele disse é importante e eu acrescento isso, você buscar. Nossa, mas eu ainda não encontrei, eu tô com 30 e poucos, 40 e poucos. Você vai encontrar. A gente não faz só uma coisa na vida. Eu mesmo venho de uma outra formação, fui muito feliz ali naquele momento. Essa página, ela foi muito bem construída, agora eu tô construindo outra. Então a gente pode fazer várias coisas, só que antes a gente precisa buscar o porquê que a gente tá fazendo aquilo. É como eu falei, eu tenho muito prazer hoje em dividir tudo isso com as pessoas. Eu aprendo muito com elas. Toda vez que eu vou conversar com alguém, para mim não é, tem que marcar aquela reunião, nossa. Não, pelo contrário. Que legal, o que será que eu vou escolher?
Porque, assim, na verdade, eu já tô empolgada pelo que eu li. Eu li aquilo, nossa. E aí começo a conversar e descobrir coisas, e aprendo, e é um aprendizado mútuo. Então é isso, vá buscar o teu propósito. Se você encontrar e achar que, não, isso aqui não vou conseguir fazer isso, vai. Você só precisa realmente buscar as ferramentas certas, estudar bastante. Eu acredito muito no estudo também. Eu acho que ele é uma base muito importante para você continuar muito tempo no mercado. Se você tem uma visão a longo prazo, você precisa ser muito consistente. Essa consistência, ela vem com várias coisas. Ela vem com marketing, mas principalmente com estudo. Senão você não consegue permanecer, né? E é isso, é você fazer com amor e se interessar. Eu acho que hoje o mercado, de um modo geral, não só no nosso ramo, mas em qualquer ramo, a gente está muito carente de pessoas que se importam com a história das pessoas e querem deixar algo para as pessoas. Eu acho que qual é a grande mensagem nossa aqui nessa vida? É isso que a gente está fazendo. Então, se eu consigo esses depoimentos, se eu consigo essa devolutiva sem querer, né? Eu não fico esperando. Quando vem, eu amo lê-las, enfim. Mas, assim, se a gente consegue fazer isso com as pessoas, pra gente é sobre isso. Sobre você ser lembrado. Qual é a frase que você finalizou uma palestra uma vez? Como é que foi mesmo? Você chegou a existir? Eu fiz essa indagação, né? Porque tem um livro muito legal, depois eu esqueci agora o nome, tô esquecida hoje. Mas eu posso deixar e bota na descrição, mas eu fiz essa indagação. Eu falei, olha, se você chega um momento da sua vida, faz essa pergunta para você, né? Se você chegou a existir. Você chegou a existir, o que você fez? As pessoas vão lembrar de você como? Não é pelas coisas que você vai deixar como coisas materiais, não é? Uhum. Porque quando você deixa de existir, as pessoas vão sentir saudade de você, daquilo que você fez por elas. Então, eu acho que essa é uma coisa importante. De repente, se você hoje não está feliz com o que você está fazendo, tenha coragem, assim como os acrobatas italianos têm, de fazer aquela travessia sem os equipamentos de segurança. Eles estão sempre flertando com... a morte. Eu falei isso numa palestra, né, sobre a Amazônia, ela me fez, né? Eu tive um salto mortal ali. E eu me joguei ali, né? Em determinadas épocas da sua vida, talvez uma vez, duas, não sei, você vai ter que flertar com isso para você realmente tomar um choque de realidade e escolher o que você quer fazer, porque realmente pessoas que impactam o mundo hoje, elas movimentam de uma certa forma. Então tenha coragem, siga em frente, estude, encontre seu propósito e faça essa pergunta para você. Se você chegou a existir nessa vida aqui, o que você fez? Maravilhoso. Não acho que eu não podia finalizar melhor. Muito obrigada, gente. A gente que agradece. Prazer enorme. Quando vocês voltarem ao Rio, a gente pode gravar de novo também. Não tem problema nenhum. A gente fala de outros assuntos. Tem muitas histórias. Tem muita coisa para falar. E queria agradecer a Betamax, esse estúdio aqui incrível que sempre nos recebe com muito carinho. O peixonauta Otávio Peixoto, que estava aqui com a gente hoje operando. E até uma próxima. Obrigada.